Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é simplesmente fundamental para qualquer estratégia de marketing hoje em dia: a persona. Vamos entender por que essa ferramenta se tornou tão crucial e, mais interessante ainda, para onde ela está indo. Bom, para começar, vamos pensar num desafio que é a base de tudo, né? Fazer marketing sem ter um alvo claro é basicamente como gritar num estádio lotado esperando que a pessoa certa escute. Fica a pergunta: como é que uma marca vai criar uma mensagem que realmente conecta, que faz sentido, se ela nem sabe com quem está falando? Então, para a gente desvendar isso, nosso caminho vai ser o seguinte: primeiro, o desafio inicial do marketing. Depois, como a persona foi inventada. Aí a gente passa para como ela é usada hoje no mundo digital e como o conceito em si está mudando. E por fim, a gente chega na nova fronteira, que é a relação entre personas e a inteligência artificial. Certo. Nosso primeiro ponto. Como foi que o marketing saiu daquela comunicação de massa, sabe? Aquela que falava com todo mundo do mesmo jeito, para chegar nas estratégias super precisas que a gente vê hoje? Essa jornada toda começou lá atrás, em 1956, com uma ideia que mudou o jogo, de um cara chamado Wendell Smith: a segmentação de mercado. Aí o tempo passa, nos anos 80, o foco se afunila, deixa de ser sobre mercados gigantes e passa a ser sobre grupos de compradores. E o grande pulo do gato veio nos anos 2000, quando as ferramentas digitais deram o poder de finalmente criar persona do jeito que a gente conhece. Vamos lá então para a segunda parte, a invenção da persona. A gente vai ver como essa ideia de segmentos virou perfis de clientes. Olha que interessante, a ideia original do Smith não era sobre segmentar pessoas, era sobre segmentar mercados. O exemplo clássico é o de trens, um trem de passageiros e um trem de carga. São mercados totalmente diferentes, com necessidades e estratégias que não têm nada a ver uma com a outra. O foco era nessas grandes diferenças estratégicas. E aqui está a virada de chave. Com o tempo, o foco mudou. Deixou de ser sobre mercados distintos para ser sobre grupos de consumidores que são parecidos entre si. A conversa deixou de ser mercado de luxo versus mercado popular e passou a ser: quem são os jovens que moram na cidade? Ou o que as famílias que moram no subúrbio querem de verdade? A lente da câmera deu um zoom bem no rosto do consumidor. E o resultado dessa aproximação? Foi aí que nasceu a persona. Ela veio como uma forma de dar um rosto, um nome, uma história, para um grupo que antes era só uma estatística. Em vez de falar com mulheres de 25 a 35 anos, as marcas agora podiam falar com a Ana, uma jovem profissional que adora viajar e se preocupa com sustentabilidade. Muda tudo, né? Beleza, mas como as empresas usam isso hoje na prática? Vamos ver dois exemplos bem concretos. Primeiro caso, a Universidade Bacre. Eles analisaram dados de 100 estudantes e identificaram 3 personas bem claras. E com isso em mãos, o marketing digital deles ficou cirúrgico. Eles passaram a saber exatamente onde e como falar com cada grupo. Uma mensagem para o jovem de 22 anos no YouTube e outra totalmente diferente para a mulher de 24 que vive no Instagram. E olha só esse dado que a análise deles revelou. O público-alvo passa, em média, de 4 a 8 horas por dia nas redes sociais. É muita coisa. Isso não só confirmou que a estratégia digital era o caminho certo, como mostrou que era urgente acertar o tom da comunicação. O segundo caso é de uma empresa, a empresa Alfa, que usa um funil de conteúdo para ativar as personas. É como se eles levassem o cliente pela mão numa jornada. Primeiro, atraem a atenção com artigos em blog. Depois, criam uma relação mais próxima com e-books, com webinars. E lá no final, para ajudar na decisão, eles mostram depoimentos, casos de sucesso. Cada passo é pensado para uma dor ou um desejo específico daquela persona. Mas será que só um perfil demográfico, tipo idade e gênero, é o suficiente? Pois é, o conceito de persona está evoluindo para algo bem mais sofisticado. A grande crítica à persona tradicional é essa. Ela é meio estática. Ela congela a pessoa numa foto e esquece que o consumo acontece num contexto que muda o tempo todo. Pensa bem, a mesma pessoa que pega um café correndo para ir para o trabalho na segunda pode ser a pessoa que quer uma experiência super especial e demorada no sábado. Uma pessoa não pertence a um único grupo o tempo todo. O contexto muda tudo. Para dar conta dessa complexidade, alguns pesquisadores propõem o que eles chamam de persona sociotécnica. É um nome complicado, mas a ideia é simples. O consumo é uma assemblagem, ou seja, uma combinação de um monte de coisas conectadas. Não é só sobre quem compra, mas sobre toda a rede de pessoas, lugares e tecnologias que está em volta naquele momento. Olha só esse exemplo do chocolate.
A persona tradicional seria mulher, 30 anos, gourmet. Simples. Mas a persona sociotécnica vai além. Ela adiciona camadas. Ela tá com amigos, tá bebendo vinho junto, tá em casa, e o objetivo é relaxar, se divertir. De repente, aquela foto estática vira um filme, uma cena muito mais rica e real daquele momento. E claro, essa compreensão mais profunda do consumo está sendo turbinada pela inteligência artificial. Só que isso traz um desafio gigantesco e super importante. O grande problema de usar IA para criar personas é o tal do viés, da distorção, que pode entrar em qualquer etapa do processo. Pode estar no código, refletindo os preconceitos de quem programou, pode estar nos comandos que a gente dá para a IA, e pode, claro, estar nos dados que a IA usa para aprender, que muitas vezes refletem um passado cheio de estereótipos. Por exemplo, se os times que criam essas tecnologias não são diversos, isso acaba criando pontos cegos. Num cenário em que só 10% de quem desenvolve software são mulheres, é quase inevitável que algumas perspectivas acabem ficando de fora, mesmo que sem querer. E o impacto disso no mundo real é a perda de precisão. A gente vê sistemas que funcionam pior para certos grupos, como o reconhecimento de voz que é menos preciso para mulheres. E no marketing, isso significa o quê? Significa criar personas falhas e perder a chance de se conectar de verdade com uma parte enorme do público. No fim das contas, a jornada da persona reflete uma mudança de mentalidade, né? A gente saiu de um foco no consumidor isolado, como um átomo, para entender todo o contexto do consumo, essa tal assemblagem sociotécnica, onde a ação não é de uma pessoa só, mas é distribuída entre pessoas, tecnologias e situações. Isso tudo nos deixa com uma pergunta que vai definir o futuro do marketing. Conforme a IA fica mais e mais poderosa para nos ajudar a criar essas personas, como a gente vai garantir que a personalização seja para incluir e não para criar caricaturas ou reforçar preconceitos? Achar esse equilíbrio, esse é o grande desafio que está na mesa agora.